Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: pregador, nunca faça isso em um culto do lar. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1 a 15, capítulo 2, versos 1 e capítulo 2, versos 37 a 41. E depois de lido o texto, a gente vai aprender, meu irmão, o que não pode ser falado em um culto do lar. O que jamais um pastor, pregador, missionário, evangelista, missionária, jamais pode fazer em um culto do lar. O que ela tem que fazer, o que o pregador tem que fazer em um culto do lar, meu irmão, é ministrar a palavra. Só que tem algo que muitos pastores, pregadores, aqueles ministros da palavra de Deus fazem e não pode ser feito. Nós vamos ler o texto aqui e você vai aprender, meu irmão, o que jamais um pregador pode fazer em um culto do lar. Lembrando que hoje nós vamos ler, meu irmão, a Bíblia Sagrada NAA, Nova Almeida Atualizada, letra super gigante, com letras de Jesus em vermelho. Louvado seja Deus por mais essa aquisição, meus irmãos. Estava precisando muito de uma Bíblia com uma letrinha um pouquinho maior e Deus me abençoou. Louvado seja Deus. Vamos ler o texto sagrado, meus irmãos, depois nós vamos para a explicação. Aí você que está do outro lado, que é pregador, missionário, evangelista, pastor, sabe? Que quando faz aquele culto do lar, você tem que tomar muito cuidado, porque o que eu vou dizer aqui, jamais você pode fazer num culto do lar. Vamos lá então, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 1 ao 15. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Isso aqui quem está dizendo é Lucas, segundo os estudiosos, né, historiadores. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Talvez na tua Bíblia esteja a jornada de um sábado, porque segundo a lei do Shabat, tinha algumas leis que teriam que se cumprir no sábado, e uma delas você não poderia transitar, andar mais que 1 quilômetro ou 800 metros. Então, por isso que a Bíblia diz jornada de um sábado. Jornada de um sábado é entre 800 metros e 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou do meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Olha só, irmão, começaram lá na reunião com 120.
Agora vamos para Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? O mesmo lugar do capítulo 13, do versos 1. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniram. Então eles estavam aqui reunidos no cenáculo. Versos 37 a 41, irmão, para a gente poder entender, para a gente poder entrar no que eu estou querendo explicar para os irmãos. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, olha só, irmão, presta atenção, para a gente poder entrar no que eu estou querendo dizer aqui. Com muitas outras palavras, isso Pedro, com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra, presta atenção, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, ou seja, dava 120 e houve um acréscimo de quase 3.000 almas. Por quê? Pedro, com muitas palavras, deu testemunho de Jesus Cristo, da palavra de Cristo, e os exortava dizendo: salve-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram o quê? A palavra. Ou seja, irmão, esses que aceitaram a palavra, eles estão no capítulo 2 aqui, né? São aqueles judeus piedosos, aqueles judeus que não criam em Cristo, mas eles criam em Hashem, na lei de Moisés. Ou seja, quando chega o dia de Pentecoste, a Bíblia diz que desce o quê? Desce lá línguas em formas de fogo sobre na cabeça de cada um deles. E eles começam a falar outras línguas. Começam a falar na língua materna daqueles judeus que estavam ali, de várias cidades. Aí eles chegam e dizem: olha, não são todos eles galileus? Não são todos da Galileia? Não são todos uns cristãos que não têm estudo, que não têm faculdade, não têm sabedoria, não têm nada? Como que nós vemos todos eles falar das maravilhas de Deus na nossa própria língua? Eles dizem aqui mesmo no capítulo 2. Aí vai ter uns que dizem que talvez, eles dizem assim, ó: todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam dizendo: estão bêbados. Então Pedro se levantou, juntamente com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. E Pedro começa a dizer: homens, isso e aquilo outro, nós não estamos bêbados nessa hora do dia, às 9 horas da manhã. Isso foi o que o profeta Joel profetizou. E ele começa a falar da palavra, irmão. Começa a falar da palavra, começa a falar de Jesus Cristo, que foi crucificado no madeiro, que eles crucificaram, e eles começam a ouvir. Ou seja, é como se fosse assim: estava lá os judeus piedosos, judeus da Itália, Roma, Creteia, Cirene, cada um falando uma língua. E eles viram os apóstolos falando as maravilhas de Deus nas línguas deles. Então eles ficaram maravilhados e perplexos. Aí, quando chega no versículo 37, foi o que nós falamos aqui. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, que faremos para aceitar esse Jesus que você acabou de pregar? Pedro, o que eu posso fazer para aceitar? Estou com sede, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi um galileu sem estudo falar das maravilhas de Deus na minha própria língua. Ou seja, meus irmãos, o que nós estamos querendo dizer? O povo aqui, eles ouviram a palavra, eles foram comovidos pela palavra de Pedro e pelo dia de Pentecostes, sabe? A Bíblia diz que há línguas, como se fosse de fogo, repousou sobre cada um deles, e cada um começou a falar as línguas, irmãos, maternas de cada judeu que estava reunido lá em Jerusalém naquela época. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Sabe o que acontece quando os pregadores, missionários, evangelistas, pastor, principalmente aqueles que é novinho na fé? Eu sou banana verde, meu irmão, não conheço nada da palavra. Sabe o que acontece?
As pessoas vão pregar no culto do lar, meu irmão, e sabe que o tema da mensagem que nós colocamos aqui, ó, pregador, nunca faça isso em um culto do lar. Sabe o que o pregador nunca pode fazer no culto do lar, meu irmão? É chegar, ele prega a palavra, vai ter o louvor, vai estar o momento de, às vezes tem uns que pedem para cada um tirar uma palavra, e o pregador vai e prega a palavra. Depois, meus irmãos, tem muito pregador que vê aquelas pessoas ímpias que estão ali e pergunta para ele, diretamente para ele: você não quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Você não quer ter uma mudança de vida? Você não quer ter uma experiência com Cristo? Cristo vai te abençoar, Cristo vai te renovar. O que acontece, meus irmãos? Aquele ímpio que foi constrangido, ele acaba aceitando por constrangimento. E o que acontece? Isso muitas vezes depois ele volta para trás, porque ele não aceitou Cristo de coração coisa nenhuma. Ele foi constrangido, sabe? No meio de todo mundo que está ali, ele só aceitou para não ficar com vergonha, ou para não envergonhar quem chamou ele. Então, um pastor, um missionário, um pregador jamais pode fazer isso em um culto do lar. Eu vi muito isso daí, meus irmãos. Eu vi muito pregador chamando as pessoas, falando: ó, Deus tem uma obra na tua vida, aceita Jesus. Você quer aceitar Jesus hoje? Não pode, meu irmão. A Bíblia diz aqui, ó, que aqueles judeus piedosos que estavam lá, eles foram o quê? Eles foram maravilhados pela quê? Pela palavra, pelo tudo que aconteceu. O Pentecoste desceu, eles ouviram as maravilhas de Deus, em cada um em sua língua, e pergunta para Pedro: o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos. Esse arrependei-vos que está aqui, meu irmão, é metanoia, mudança de mente, caráter e atitude. Arrependei-vos, salve-se desta geração perversa. Ou seja, eles foram pela palavra, foi o Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo que agiu. O pregador, quando vai pregar numa casa, num culto do lar, ele não tem que fazer mais do que pregar a palavra, é só a palavra. Ele tem que se santificar, se preparar para pregar a palavra. É a palavra vinda dos céus, a palavra vinda de Deus que vai trabalhar no coração de cada um. Aí aquele pecador, meu irmão, como eu já disse, eu já vi muitos pregadores fazendo isso, chamando, sabe, por constrangimento. Mas eu já vi também muito pregador pregando a palavra e as pessoas ali, irmão, na hora do louvor, na hora da palavra, na hora da oração, ela cair de joelho e se entregar, sabe, para o Espírito Santo, se entregar para Jesus e falar: eu quero de coração esse Deus, eu quero uma nova vida, eu quero uma metanoia, eu quero uma mudança de mente, de caráter e de atitude. É isso, meus irmãos. É a palavra de Deus que transforma, não é por constrangimento. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, e sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, meu irmão, é um erro muito grave, pastor, missionária, levar a palavra de Deus na casa e perguntar diretamente para a pessoa se a pessoa quer aceitar Jesus. De repente ela não quer aceitar Jesus, de repente ainda não é aquele momento, de repente não foi por causa daquela palavra, mas o Espírito Santo que vai trabalhando. O que eu aprendi, meus irmãos, com homens de mente brilhante? Eles dizem: quando você for um dia levar a palavra para alguém, você ore, você jejue, você peça a misericórdia de Deus, para que Deus te use e você não use Deus, para que Deus seja louvado diante da tua vida. Então você se prepare, peça oração, ore e peça a misericórdia de Deus na tua vida. Fala: Deus, eu vou levar uma palavra em tal casa, em tal lugar. Pai, seja comigo, me traga a palavra. Deus, abençoa, Pai. Que o Espírito Santo, Deus, entra nos corações dos ímpios. Que o Senhor faça, meu Pai, sabe, que o coração deles de pedra se derreta e eles aceitam a palavra, assim como o povo aqui, ó, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo. Ou seja, Pedro não chegou para cada um e fala: ei, você quer aceitar Jesus? Você quer? Não. Eles perguntaram: irmãos, que faremos? O que faremos? Porque agora eu estou crendo, porque eu estou vendo vocês, judeus galileus, que não têm estudo, falando em outras línguas. E nós ouvimos as maravilhas de Deus pela boca de vocês, judeus galileus, que não tem faculdade, não tem estudo, não sabe falar outra língua. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado.
Porque tem muito pregador, muito missionário, sabe? Que chega nas casas e quer se inflar, fazer uma média. Meu irmão, a palavra de Deus já basta. Se você estiver em santidade, estiver em oração, estiver buscando Deus na madrugada, falando: Deus, tenha misericórdia. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não sou nada, Pai. Eu vou levar uma palavra lá, mas é a tua palavra que transforma, tua palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, meu irmão, é a palavra. Não precisa jogar confete, não precisa inventar moda, sabe? Não é por constrangimento. Ninguém pode chegar num culto do lar e depois daquele culto, sabe, falar assim, colocar a mão no ombro do irmão: irmão, você não quer aceitar Jesus não, irmão? Aceita Jesus, você vai ver como Jesus é bom, como Jesus vai transformar a tua vida, como Jesus vai fazer isso, aquilo outro. Aí a pessoa acaba aceitando porque os familiares e amigos estão ali vendo, e ele fica constrangido, fica com vergonha de falar não, e aceita. Só que ele não aceitou de coração, a palavra não entrou ainda no coração dele, não foi aquele momento, sabe? É diferente, meus irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui da minha igreja, não vou usar a igreja dos outros, sabe? É como se fosse o pastor Rogério e o pastor Anderson estivessem pregando. É diferente na nave da igreja. Presta atenção a diferença que é. O pastor Rogério está lá pregando na segunda-feira, ele prega, traz a palavra e depois ele faz lá o apelo. Irmãos, tem algum desviado que quer voltar para a casa do Senhor? Tem alguém que quer se entregar para Jesus? Irmão, ali Deus usa a boca do profeta e o Espírito Santo vai agindo dentro da igreja, sabe? Vai agindo, sabe? Tem gente que vai sentir um calor, sabe? O inimigo vai deixar preso na cadeira, mas o Espírito Santo vai fazer ele levantar e ele vai se entregar para Jesus publicamente. É diferente o pastor Rogério, o pastor Anderson pregando na nave da igreja, ou qualquer outro pastor. Ali ele está fazendo um apelo e o Espírito Santo vai agindo na igreja. O Espírito Santo vai trazendo. Aí é diferente, meu irmão. Por mais que ele possa ter uma recaída, pode ter certeza que ele vai voltar. Ele foi ali publicamente, ninguém foi lá embaixo, colocou uma corda nele e trouxe ele para frente. Não, é o Espírito Santo. Você faz o chamado e tem o Espírito Santo. No culto do lar, pode ser assim também, meus irmãos, sabe? Sabe o que eu aprendi, irmão, com um judeu? Que ele disse: quando você for fazer um apelo, faça o apelo de joelho com os olhos fechados. Não olhe para ninguém, não constrange ninguém, fica de joelhos ou em pé com o olho fechado. Fala com Deus e fala: Senhor, se tiver alguém aqui, Pai, que quer se entregar para Jesus, que essa pessoa coloque o joelho no chão, que o Senhor tenha misericórdia dela, que o Senhor venha transformar a vida dela, que o Senhor venha mudar o caráter dela, sabe, irmão, para não constranger as pessoas, porque tem muito pregador que faz isso que eu falei e depois, irmão, você vê aquele cara lá: você não se entregou para Jesus ontem? Você se entregou ontem lá na casa da Mariazinha? Me entreguei, mas não era para me entregar não, o cara lá forçou, pegou no meu ombro, me deixou com uma vergonha. Eu falei: eu aceito, mas ele não aceitou de coração. A gente vê que esses judeus aqui, irmão, foram de coração, eles ouviram a palavra que Pedro estava falando, com muitas outras palavras, deu testemunho de Cristo, testemunho do que, irmão? Do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedro deu testemunho de Cristo e os exortava dizendo: salve-se desta geração perversa. Ou seja, meu irmão, o que eu aprendi com alguns estudos, com algumas pessoas, sabe? Que a gente não pode constranger. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra. Sabe outra coisa que tem de errado também, meus irmãos? É quando você chama alguém para fazer um culto na sua casa e você já fala para o pregador, você já dá o histórico da tua casa. O meu marido, ele está com depressão. A minha mãe, coitada, ela está cabisbaixa. A minha tia, essa bebe e fuma. Irmão, quando o pregador chegar na tua casa, ele já sabe tudo. Não pode, irmão. O pregador porque é pregador, irmão, ele não quer nem ouvir as coisas que estão na tua casa, sabe? E também não constrange aqueles para se entregar para Jesus. Por quê? Ele sabe que a palavra de Cristo, irmão, sabe? É que ele cresça e nós diminuamos, sabe? Que ele apareça e que nós desaparecemos, sabe? Não podemos ficar
a trazer a glória para nós, sabe? Aí chega o pregador lá, olha para a irmã Mariazinha, aquela irmã Mariazinha é a mãe dela, que ela falou que está com... Ó, irmã, Deus está dizendo para você, viu? Vai acabar essa melancolia, essa tristeza, essa coisa, essa angústia que a irmã sente. Irmão, ele já ouviu tudo a moça falando para ele. A minha mãe tem, sabe? A minha mãe está com depressão, está com angústia. Aí não dá, irmão. Aí, sabe? Aí já não é profecia, profetado. Não pode, meu irmão. Duas coisas que não pode acontecer. É quem vai trazer o pregador ficar falando tudo que acontece na tua casa, porque aí não foi a palavra de Deus que agiu, não foi o Espírito Santo, foi a carne do homem. E quando é a carne do homem, irmão, não vai ter mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de comportamento, não vai ter mudança de nada. Agora, quando é a palavra, quando o pregador chega na tua casa, sem saber nada de ninguém, abre a Bíblia e através da palavra revelada começa a falar no coração de um, no coração de outro, no coração de outro, é diferente, irmão. É o Espírito Santo que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, fica a dica desse vídeo aí. Você que é pregador, missionário, sabe, evangelista, tem costume de fazer culto do lar? Vigia, meu irmão, vigia. Não é por constrangimento, não é por vergonha, não é por força, nem por violência. É pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. É através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma. Sabe, irmão? É tão gostoso quando o pregador chega em certo lugar, ele não sabe nada. E você está ali orando a Deus, fala comigo, Deus. E o pregador começa a falar, meu irmão. E através da palavra ele já começa a falar a tua vida toda. E você sente, meu Deus, isso é para mim. É eu que estou passando por isso. É isso, daí é comigo. Ó, Deus está me alertando, Deus está me chamando. Ó, Deus está mandando eu tomar um cuidado porque eu estou indo para o buraco. Irmão, é assim. Aí a pessoa vai e se entrega para Cristo e fala, meu Deus, o homem não sabia nada e através da palavra falou comigo, através da palavra. Né, meu irmão? Assim que é bom. Agora você vê umas coisas aí que é tudo errado, irmão. Eu mesmo já vi várias vezes. Pregador vai pregar na casa dos outros, aí a pessoa que levou o pregador lá já falou tudo da família. Ó, fulano é assim, ciclano é desse jeito, outro desse jeito, aí já era. Aí o pregador já chega lá sabendo de tudo, fala a palavra e depois ele age pela carne e começa a falar, ó, minha irmã, Deus tem uma obra na tua vida, viu? Vai sair essa melancolia, essa tristeza. Ele já sabia da tristeza e da melancolia porque a pessoa que chamou ele para pregar lá já avisou. Então isso não pode. Isso é um erro muito grave. Tá bom, meus irmãos? Então esse foi o vídeo de hoje. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não fazer isso daí dentro dos cultos dos lares, meu irmão. Tá bom? Não é por força nem por violência. É o Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Em vez de nós queremos por força ou por violência. Eu já vi muito, meu irmão. Já vi muito. Sabe, você olha assim e fala, meu Deus, o homem pregou a palavra, só que no final escorregou no tomate. Escorregou no tomate, meu irmão. Sabe, colocar a mão no ombro da pessoa e falar, varão, você não quer aceitar Jesus? Deus tem uma obra na tua vida. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus é bom, Deus vai mudar, vai transformar. Deus vai te cuidar. Sabe, aí a pessoa fica ali constrangida, fica com vergonha, fala, vou aceitar, só que depois ele não aceitou nada, porque eu já vi, fui testemunha, já vi pregador colocando mão no ombro do ímpio, você não quer aceitar Jesus, e fala, a pessoa aceita por constrangimento, depois quando você vê, fala, aquele cara não aceitou Jesus? Não aceitou coisa nenhuma, irmão. Ele não aceitou coisa nenhuma, ele só falou ali por falar, para não trazer vergonha para ele, para os familiares que estavam lá, para o povo, todo mundo, e depois a vida chula dele continuou a vida chula, sabe, virou as costas, estava nem aí. Aí o pregador vai falar assim, não, tem a hora certa. Exatamente, cara, tem a hora certa. Por isso que nós, que levamos a palavra, não podemos agir com as pessoas com constrangimento. É a palavra, irmão. É a palavra e nada mais do que a palavra, sabe? Aquele que tem a palavra entrega a palavra, aquele que tem um sonho entrega um sonho, aquele que tem revelação entrega a revelação. E um judeu falou para mim, aquele que não tem nada, não entrega nada. Tá entendendo, meu irmão? Um judeu falou isso para mim. Se você não tem nada, não entrega nada. Se tem a palavra, entrega a palavra. Se tem um sonho, entrega um sonho. Se tem revelação, entrega a revelação. Mas se você não tem nada, não entrega nada.
porque senão quem vai se complicar é você. Deus não vai trabalhar em quem você falou, Deus vai trabalhar em você por estar falando besteira sem Deus ter falado nada. Então tem que tomar cuidado. Tem muito pregador que não tem temor mais a nada, meu irmão. Não tem temor a nada. Ele vai e fala que Deus entregou, irmão. Eu conheço alguns homens de Deus, meu irmão, que sabe, que entrega algo assim do céu mesmo, oculto e profundo. Não é brincadeira não, meu irmão. É vida de santidade, oração, presença com Deus. Não é qualquer um que você vê lá na Conde de Sarzeda lá e já olha para tua cara e sai entregando, não, irmão. Para com isso. Então, meu irmão, vamos tomar cuidado para a gente não, para depois papai não colocar a gente no oleiro, no azeite, no tratamento, né? Falar, ó, entregando algo que nem sabe, não é nem para entregar. Tem gente que entrega sonho que não é a beleza, irmão. Ah, sonhei, irmão. Deus me mostrou você. É mesmo, irmão? Eu falo por dentro, é mesmo? Então tá bom, irmão. Vou perguntar para o papai se é isso mesmo, que se não foi, ele vai tratar você. Então, fica assim, meus irmãos. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família e que Deus prospere os seus negócios. Fique na paz do Senhor e tome cuidado. Você que leva a palavra no culto dos lares, toma cuidado. Não é por sua força, não. E nem é por seu agir, e nem é por você. É pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que transforma e regenera. Como diz Pedro, arrependei-vos. Esse arrepender-vos é o mesmo arrepender-vos que o Senhor Jesus disse, que significa metanoia, mudança de mente, caráter e atitude. E para fazer essa metanoia é só o Espírito Santo de Deus. Portanto, leva apenas a palavra. Ore, jejue, busque, se santifique e leve a palavra. Que Deus vai ser, o nome de Deus vai ser louvado através da tua vida. O nome de Deus vai ser louvado e não o teu nome. Fiquem na paz.